Olá, turminha do quarto ano, tudo bom? Quero parabenizá-los, começar assim o dia parabenizando-os pela aula de ciência ontem, todo mundo fazendo a experiência, né, do que é a mistura homogênea e heterogênea. Ó, amei demais, foi muito bom. Parabéns para todos, viu, que participaram aí. É para ficar muito feliz quando vocês correspondem, né, às nossas atividades, tá bom? E hoje, dia 18 de junho, né, uma quinta-feira de 2020, a gente vai iniciar nossa aula de história. Hoje nós vamos ver história e a comunicação, né? História, comunicação. Bom, a nossa comunicação, ela vem, o que é a comunicação? É o ato de se comunicar com outra pessoa, né? E só acontece a comunicação quando existe um entendimento entre o emissor e o receptor, tá? Lembrando vocês que o emissor é aquele que emite a mensagem, o receptor é aquele que recebe. No caso nosso aí, eu sou a emissor e vocês são os receptores, estão recebendo a minha mensagem. Tá? Vamos ver se a gente consegue ter a nossa comunicação. Massa, beleza aí, todo mundo se entendendo direitinho o que a Pró está explicando, tá bom? Então vamos lá, abra o livro de vocês na página 21, tá? Página 21, que é a comunicação e a história, tá? Então aqui a gente vai ver que desde que a gente começa os nossos desde os primórdios da nossa história, já havia comunicação entre os seres pré-históricos, né? E eles se comunicavam, não conseguiam ainda falar e ainda não havia inventado a escrita, eles se comunicavam através de desenhos, esse daqui que vocês estão vendo aqui no livrinho de vocês, né? Então aqui os grupos eram nômades e cada vez que eles passavam, que exploravam uma região, eles deixavam no fundo das cavernas esses desenhos, né? Que nós chamamos de pintura rupestres, tá? Pintura rupestres. Então aqui eles representam o tipo de caça que existia, o tipo de animais que existiam e também servia para outro grupo que vinha, né? Porque eles ficavam rondando, eram grupos e eram nômades. Nômades é o que? Não tem lugar fixo, eles ficavam no lugar até que os recursos, né, que eles precisavam para viver, água, comida, se esgotavam. Quando aquilo acabava, eles migravam de um lugar para o outro. E o outro grupo que passasse por ali, eles já iam entender que aquele lugar já tinha sido explorado, né? Era a comunicação que eles tinham, o que eles tinham visto, enfim. Então essa comunicação através dos desenhos começa, né? O ser humano começa a desenvolver a comunicação justamente aqui, com as pinturas rupestres, tá? E depois das pinturas rupestres vieram muitas outras e a gente evoluiu muito com a questão da comunicação, tá? Hoje nós temos a comunicação verbal e não verbal. O que é a verbal? É essa aqui, ó. Eu falo, eu estou falando, eu estou explicando para vocês. Isso é uma comunicação verbal, né? A gente ouve e entende o que o outro está falando, tá? Mas se eu começasse aqui a falar alemão com vocês, vocês não iriam entender. Então não iria acontecer a comunicação, porque nós estamos falando, nós temos como a língua mãe a língua portuguesa. Então, se eu usar um outro idioma, não acontece a nossa comunicação, porque não existe o entendimento. A comunicação só acontece quando existe o entendimento, tá? Então, verbal. Verbal é aquela comunicação que a gente usa usando a linguagem, certo? A linguagem. Bom, a não verbal é aquela que nós não usamos a fala, nós usamos imagens, nós usamos sinais, né? Suponhamos, quando a gente vê aquele cortado no meio, não tem nada escrito, mas você entende que aquilo ali é uma
placa de sinais, né? Uma placa de trânsito dizendo para você, é proibido estacionar, né? Quando a gente vê uma pessoa assim, ó, nos hospitais, quando a gente chega, sempre tem aquela enfermeira assim. Não está escrito nada, mas você entende, ó. Silêncio. Isso é uma linguagem não verbal, né? É uma linguagem não verbal, não usa de fala, não usa de palavra, apenas de imagem, tá bom? Depois nós temos a linguagem escrita, que é, suponhamos, você vai pegar seu livro agora, vai começar a estudar e dele está escrito, né? As mensagens. Historicamente, o ser humano é um ser que se desenvolveu, né? E se organizou em sociedade. Então, eu estou lendo, gente. Isso é uma comunicação escrita, tá? Livros, revistas, jornais, enfim, né? Tudo que eu consigo ler, formar palavras, é uma comunicação escrita. Depois nós temos a comunicação gestual, é aquela que a gente usa de gestos, né? Geralmente a linguagem das Libras, que vocês conhecem muito bem, né? Vocês têm aula de Libras e sabem que a professora lá faz, conversa com vocês através de gestos, né? Assim, enfim, né? Todo aquele gesto que a Paula não sabe fazer, não sou professora de Libras, mas é usado para as pessoas que têm problema de audição e eles se comunicam, né? Através dos gestos, né? E a gente usa os nossos gestos mais comuns. Quando a gente está longe, passa a cena, oi, né? Quer dizer, quando a gente faz, quando é para, tá tudo bem, não está bem, né? Olá, né? Beijos. E assim a gente vai se comunicando, né? Através dos gestos e as pessoas entendem. Por isso que é a comunicação, tá bom? Às vezes um olhar, né? Quando a professora está nervosa, que não pode falar nada, dá uma olhada assim, você, opa, a prof ficou brava agora, não é? A olhada da prof foi, enfim, tudo isso, né? E as feições também que a gente vê, tá? A visual é justamente isso, quando a gente se comunica, né? Através do que a gente está vendo, tá? Eu costumo dizer muito que a aparência, a face das pessoas, elas falam bastante. A gente consegue olhar para uma pessoa e saber se ela está bem, se ela não está, sem ela dizer nada, né? Se ela está com o rosto iluminado, sorrindo, os olhos brilhando, a gente vê que aquela pessoa está bem, está feliz, né? Não precisa ela falar, olha, eu estou feliz. Não, o rosto, a expressão dela já diz que ela está feliz, né? Mas a gente vê aquela pessoa assim, tristinha, a gente vai lá, o que foi que teve? Por que você está assim, né? É o visual, né? Às vezes a gente vê uma paisagem muito bonita, não tem nada escrito, mas a gente entende tanta coisa naquela paisagem, naquelas coisas que a gente está vendo, quando a gente vê o mar, quando a gente vê um pôr do sol, quando a gente vê um nascer do sol. Isso são imagens, né? Que a gente são comunicações visuais que a gente consegue entender muito bem através do olhar, tá bom? Depois nós temos uma das comunicações que evoluiu depois, né? Resumindo quase todas essas, que é a comunicação que nós temos hoje, que é a virtual. É essa que a gente está tendo hoje, gente. A gente está passando por um período em que nós não podemos mais ficar juntinhos, não é verdade? Então, existem as aulas virtuais, quer dizer, eu estou aqui dentro da minha casa e vocês estão aí na casa de vocês, tendo aula de história, né? Isso é virtual, né? A gente se vê, mas a gente não pode se tocar, a gente não pode se abraçar, porque nós estamos distantes um do outro. Hoje a comunicação que domina é a virtual, né? São as aulas à distância, são os e-mails, são os Facebooks, são os Instagrams, são os Twitter e assim por diante. A gente tem o mundo todo assim, no estalo, né? Nós temos
fato, às vezes está acontecendo algo agora, lá no Japão, e a gente está assistindo aqui da nossa casa. Então, houve uma grande evolução nisso. Antigamente, demorava-se para isso acontecer, né? Hoje, nós temos uma evolução muito grande na comunicação. Tá bom, gente? Então, é isso que nós temos para hoje. Tudo que eu expliquei está aqui no livro de vocês. E na atividade é a página 25, 26, 27, tá? De 25 a 27, tá bom, gente? Então eu vou deixando aqui o meu beijo virtual, o meu abraço virtual e dizendo para vocês que eu continuo aqui. Teve dúvida? Chama que eu vou. Beijos, bom estudo, galera!